Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Alpargatas. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.alpargatas.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Alpargatas constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Alpargatas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia, o senhor Liel Miranda, diretor-presidente, o senhor André Natal, vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, e a senhora Melina Rodrigues, diretora de Relações com Investidores. Passarei agora a palavra ao senhor Liel. Bom dia, prazer estar aqui falando com vocês sobre o nosso primeiro trimestre de 2026. Queria começar retomando um pouco a nossa estratégia e que está reforçada ou confirmada com as prioridades para 2026. A gente continua absolutamente focado em acelerar o crescimento no Brasil, acelerar o crescimento no internacional, com diferentes perspectivas. Na Europa, que a gente já teve crescimento no ano passado, é dar continuidade nesse crescimento esse ano. Os Estados Unidos, que a gente mudou o modelo de negócio esse ano, é de fato consolidar esse novo modelo de distribuição, tendo agora um parceiro que vai ampliar a nossa distribuição e com isso a gente cria novas perspectivas de crescimento. E nos mercados atendidos pelos distribuidores, onde a gente tem um grande foco em países onde a gente já tem uma presença consolidada e é lá que a gente precisa fazer a marca ficar ainda mais relevante. Do ponto de vista de marketing, a gente já racionalizou o portfólio no passado, agora nós estamos mantendo a disciplina de lançamento, de inovações que agregam valor, que é volume adicional e não criando complexidade para a organização. E além disso, a gente também tem a prioridade de garantir que é uma marca global, que é vista de forma global e comunicada de forma global. Então, todas as nossas iniciativas, que tiveram várias campanhas nos últimos anos, nos últimos trimestres, elas acontecem em São Paulo, em Sydney, em Manila, em US, Nova York, Londres, no mundo inteiro ao mesmo tempo. Isso cria muito mais efetividade, muito mais sinergia. Do ponto de vista de simplificação e alocação de capital, é a disciplina financeira que nós começamos já desde 2023 e que tem melhorado as margens da companhia. Bom, alguns
highlights, talvez, antes da gente entrar nos detalhes, de razões para a gente acreditar que primeiro que o foco e essa estratégia estão funcionando. Como vocês sabem, uma das grandes limitações para o crescimento no Brasil, principalmente no canal especializado e DTC, era o nosso serviço, o OTIF, com a nossa capacidade de entregar os pedidos no momento certo, na quantidade certa, e hoje a gente atingiu 86% de OTIF, o que é um número muito bom, ainda abaixo da onde a gente quer chegar, nós queremos passar dos 90%, mas já competitivo, e isso explica grande parte do crescimento que a gente vem observando no Brasil, principalmente no canal especializado DTC e no varejo moderno, nos cash and carries, no atacarejo, no supermercado, que são canais onde a demanda por um serviço mais qualificado, de OTIF mais elevado, sempre existiu e agora a Alpargatas é capaz de entregar. E a segunda coisa que demonstra que a gente está entregando e está no caminho certo é o fato de que a nossa participação de mercado no canal alimentar continua crescendo. É um canal onde a gente tem uma participação muito elevada. Agora a gente fechou o mês de março com 79% de participação de mercado, 1,4 acima do ano passado. Então, continuamente a gente vem ganhando participação de mercado, mesmo naquele canal onde a gente já tem uma liderança. E a mesma coisa acontece nos demais canais, no especializado, por exemplo. Bom, na questão do internacional, acho que a grande notícia ou a grande confirmação é o fato de que a Europa também cresceu nesse primeiro trimestre, depois de um ano de crescimento em 2025, onde a gente já tinha feito o turnaround da Europa, que vinha caindo antes de 2025. Em 2025 a gente cresceu 8% e esse ano a gente viu no Q1 também sinais de crescimento na Europa. Essa é uma excelente indicação da consistência da nossa estratégia na Europa. Os Estados Unidos, como eu mencionei, foi uma mudança de modelo de negócio. Os sinais são muito recentes. A gente só começou a operar com esse parceiro desde janeiro, tem 3 meses, mas os sinais até agora são positivos de que esse parceiro realmente vai ter a capacidade que a gente espera de garantir a nossa presença nas lojas, nos canais e nas regiões onde antes a gente não conseguia estar presente. Nos mercados distribuidores, que foi o único mercado onde a gente não viu crescimento em Q1 contra o ano anterior, tem uma questão geopolítica no Oriente Médio que está afetando aquela região. Mas, apesar disso, os mercados na América Latina e na Ásia estão crescendo, o que demonstra que a estratégia está funcionando, que o foco está funcionando, que é essa disciplina de construção de marca em cada mercado. E as questões geopolíticas, a gente acredita e espera que são temporárias e vão passar e a gente vai poder retomar o crescimento também nessa geografia. Do ponto de vista de marketing portfólio, acho que os grandes sinais é o fato de que a gente anunciou que masculino e kids eram dois segmentos onde a gente não estava representado tão bem como no segmento feminino. Desde então, a gente vem colocando grande foco no lançamento de produtos, comunicação, distribuição nos canais adequados e o resultado vem acontecendo. A gente está crescendo com o nosso portfólio masculino, 16% num trimestre contra o outro, e também continua crescendo no segmento infantil, com 13% contra o ano anterior. A segunda coisa é a força da marca. A gente tinha falado lá atrás que a gente ia colocar sempre a disciplina de redução de custo nas outras despesas, mas preservar marketing, porque afinal de contas esse é o nosso maior asset. E a prova está, acho que no resultado que a força da marca no Brasil continua crescendo. A gente já tem uma força de marca infinitamente superior aos nossos concorrentes aqui no Brasil, mas mesmo assim a gente continua ganhando ainda mais espaço no coração e mente dos nossos consumidores. E do ponto de vista de ativação global, a gente teve um exemplo bem recente, que foi parceria com o Diabo Veste Prada, o filme da Disney, que a gente ativou em todos os continentes ao mesmo tempo. Como eu disse antes, se você visitasse uma loja Havaianas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e no Oriente Médio e África, você encontraria a comunicação de Diabo Veste Prada, você encontraria esse novo produto que a gente lançou
e para aproveitar essa parceria com esse filme lançado globalmente pela Disney. Isso mostra uma capacidade, uma competência que a Alpargatas está desenvolvendo e que, na medida em que a gente ficar mais efetivo em fazer isso, a gente ganha escopo global, a gente ganha impacto global, fazendo os nossos recursos de investimento de marketing trabalharem ainda mais para a gente no mundo inteiro. E do ponto de vista de simplificação e alocação de recursos, eu acho que o André vai falar bastante disso. As nossas margens estão demonstrando esse contínuo esforço de melhoria na saúde financeira da companhia, nos resultados da companhia. Isso passou a ser cultura. A gente não tem mais uma intervenção de ZBB que precisa ser feita, porque a gente faz isso todo o tempo. Todo ano a gente tem um programa de redução de custo e buscar todas as oportunidades para transformar a companhia ainda mais eficiente e fazer o dinheiro que a gente investe trabalhar ainda mais para entregar resultados para a gente. E acho que um bom resultado, um bom indicador é o nosso ROIC, que saiu de 6% para 16%, e a gente acredita que ainda tem que continuar nessa jornada. A gente está, na verdade, está confiante que a gente vai continuar nessa jornada, melhorando cada vez mais os indicadores financeiros da companhia. Então, acho que, em geral, a estratégia está colocada, as prioridades estão claras para toda a organização e a gente tem bons indicadores em todas elas para demonstrar que a gente vem conseguindo atingir os resultados. Muito obrigado. Passar para o André demonstrar os resultados de Q1 em detalhes. Bom dia, um prazer estar aqui também, compartilhando esse resultado. A gente fez um trimestre que eu acho que é uma boa combinação de todas as frentes dessa jornada até aqui, e a gente tem a felicidade de que ele tenha sido o maior EBITDA trimestral da nossa série histórica, o que é uma marca importante, nos deixa muito satisfeitos com todas as evoluções que tivemos nas várias frentes, não nos deixa absolutamente acomodados, pelo contrário, a gente vai seguir trabalhando para construir, como o Léo falou, os resultados da companhia cada vez melhores. Quando a gente olha aqui a nossa performance de volume globalmente, ela é uma performance importante, com um crescimento relevante de mais de 8% em volume. Esse crescimento é bastante puxado por um crescimento de 8% no Brasil, que é a nossa maior geografia. É um crescimento, esses números são todos de sell-in, a nossa venda direta aqui para os nossos clientes. No Brasil, depois eu vou mostrar esse resultado, ele tem uma parte que é uma antecipação de estoque, seguindo a mesma estratégia que a gente implantou no ano passado, para que a gente mantenha a cadeia abastecida. Então, eu vou mostrar mais adiante um pouco dessa relação com o sellout, que foi de 4% no Brasil, que também mantém uma tendência em linha com aquela observada no ano passado. Em 2025, em relação a 2024, o ano fechado cresceu por volta de 4% o sellout no Brasil. E esse trimestre a gente continua com a mesma taxa, o que é uma taxa bastante importante, dado o tamanho e a relevância que o mercado já tem. A gente continua mantendo esse crescimento e com isso, como o Léo mostrou, a gente vem ganhando market share gradualmente ao longo do tempo. Quando a gente olha os mercados internacionais, a gente acha que tem também já alguns sinais importantes da jornada, daquela terceira onda que a gente anunciou para vocês lá atrás, há alguns anos, que a gente era muito importante a retomada de escala no mercado internacional e também como forma de recompor margens e também a virada de modelo nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha aqui para esse volume nos Estados Unidos de 1,2 milhão de pares, ele é 160% maior do que no ano passado, no mesmo período, mas isso não indica necessariamente uma performance muito melhor. Isso indica a mudança do modelo, que passa a sazonalidade, que naquela altura era principalmente focada no segundo e terceiro trimestres do ano. Agora a gente passa a vender antecipadamente para o distribuidor, nosso parceiro naquela geografia, e isso passa a ocorrer no quarto trimestre e no primeiro trimestre. Então, por isso que nas comparações anuais, vocês viram no quarto TRI de 25 um número de crescimento muito alto e agora também no primeiro TRI um crescimento também muito alto, ambos relacionados a essa virada de modelo. Então, a nossa sazonalidade agora fica mais forte no quarto, primeiro TRI, e depois ela deveria ser mais fraca ao longo do segundo e terceiro, porque é a hora em que a temporada está ocorrendo e o nosso parceiro é que vai estar fazendo o sell-through dele para os retailers nos Estados Unidos portanto, o sellout vai estar acontecendo nessa altura durante o verão americano. Quando a gente olha a Europa,
a gente tem também bons sinais. Esse primeiro trimestre, embora ele não seja o pico sazonal da temporada, né? Muito pelo contrário, mas ele ainda assim indica um volume de sell-in que a gente fez em relação ao ano anterior bastante relevante, um crescimento expressivo aqui de 18%. Lembrando que no ano passado a gente já havia crescido ao longo do ano, a gente fez uma temporada por volta de 8% maior do que a temporada de 2024. Então, esse é um crescimento que se sobrepõe a um crescimento já relevante no ano passado e nesse ano a gente está um pouquinho mais acelerado até aqui. É, o sell-out por trás dessa performance também vem numa toada importante e, portanto, esse movimento aqui de sell-in ele não é um movimento só de estocagem do canal, embora sempre haja alguma estocagem nesse período, mas o sellout vem também com uns sinais interessantes de crescimento até aqui. Não podemos prometer nada para frente, mas até aqui a gente vem com uma performance bastante razoável na Europa. E no mercado no resto do mundo, que a gente chama de mercados distribuidores, a gente tem uma contração de volume. Essa contração ela é equivalente a algo como 400 e poucos mil pares, 412 para ser preciso. Essa contração ela é explicada especificamente por uma parte dessa região. Então, quando a gente olha Latam e Ásia-Pacífico, a gente vê um crescimento, na verdade, por volta de 500 mil pares, um pouco mais, mas a gente vê uma contração de volumes dentro da região do Middle East e África, que é uma região, naturalmente, que está num período mais complexo por conta das questões geopolíticas, que a gente, como o Léo falou, espera que sejam temporárias e, portanto, não há nenhum sintoma aqui, a nosso ver, que denote alguma deterioração do negócio ou algo que o valha. É mais uma questão que a gente acredita pontual, em relação a uma geografia específica. Passando adiante, a gente vê o reflexo disso tudo numa geração de caixa que foi bastante relevante também, bastante forte, de 207 milhões de reais. A companhia já vem aí há muitos trimestres, né, com uma geração positiva de caixa, né? Isso, é, ao longo dos últimos 12 meses, gerou 350 milhões de reais. E isso reforça a característica usual do nosso negócio, que é uma característica de gerador líquido de caixa e, portanto, um negócio que naturalmente se desalavanca ao longo do tempo. Então, a gente fez um movimento ao final do ano passado de uma distribuição bastante importante, né? Chegamos aí a quase 1,2 bi de distribuição aos acionistas, na forma de redução de capital, dividendos e pagaremos um pouco mais adiante o JCP, que levou a nossa alavancagem de uma posição de caixa líquido para uma posição de 0,8, mas com a geração de caixa forte desse trimestre, a gente volta de novo a desalavancar mais um pouco. Esse deveria ser mais ou menos o formato do nosso negócio, um negócio que vai gerando caixa e que a gente vai ao longo do tempo vendo os usos do capital e quando não houver usos, enfim, a gente deveria ir considerando as opções de distribuição aos acionistas para equilibrar a estrutura de capital ótima. Passando adiante, a gente vê a dinâmica de capital de giro. Nesse trimestre, a gente tem um consumo de capital de giro, ele é muito focado aqui na questão dos recebíveis, então, essa performance maior na Europa fez a gente emitir mais recebíveis, então, obviamente, tem uma alocação em capital de giro nesse momento. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, por essa virada de sazonalidade que eu expliquei há pouco. Existe um consumo, uma emissão de recebíveis que seria, em princípio, atípica para um primeiro trimestre, mas ela ocorre por conta dessa nova forma de operar. E tem uma pequena parte também explicada por um maior nível de estoques de matérias-primas que a gente carregou durante esse trimestre. Quando a gente olha, por outro lado, aqui no nível de investimentos, a gente fez um número muito parecido com o primeiro tri do ano passado, 28 milhões. Esse número a nossa trajetória de investimentos ao longo do ano tem sido sempre de começar mais baixo no primeiro trimestre e ir acelerando conforme os projetos se desenvolvem, né? E esse número está absolutamente em linha com o que é o nosso orçamento de capital, que é de 240 milhões para este ano, 2026, conforme a gente aprovou já em assembleia com os senhores. Passando adiante,
olhando um pouco mais detalhadamente o Brasil teve, como eu já falei, um crescimento de volume de 8%. Uma trajetória de volume que vem se recuperando quase linearmente aí desde do Vale em 2023. A gente passa já desde o ano passado, mas agora ainda mais, aqueles volumes observados lá em 2021, 2022, que eram até então volumes já considerados muito altos, e a gente passa a ter o efeito escala, agora contribuindo para a expansão de margem e não mais como detrator da expansão de margem. Então, como a gente já explicou no passado, há 2, 3 anos atrás, a gente explicava que a gente estava fazendo um monte de ações para ganho de eficiência que estavam se materializando numa margem maior, mas a gente estava sempre lutando contra uma escala menor que sempre atrapalhava a diluição de custos fixos. Agora a gente está com um efeito já contribuinte aqui do ponto de vista da escala. Então, 55 aproximadamente milhões de pares. E esse volume ele é um pouco acima daquele observado no sellout. De novo, essa medição do sellout é uma estimativa, né, do sellout, com base em diversas fontes de informação e pesquisas que a gente faz nos pontos de venda. Mas nessa métrica que a gente tenta manter aqui perene ao longo do tempo, ela sinaliza para a gente esse acúmulo de estoque na cadeia de 6 milhões de pares. Esse foi intencional, a gente trabalhou exatamente conforme a forma que a gente decidiu fazer no ano passado e que provou-se vantajosa do ponto de vista de preservar o nosso market share, de evitar perdas de market share nas viradas de coleção. Então, a gente manteve o mercado adequadamente abastecido aqui ao longo do primeiro tri e a expectativa é que a gente vai ao longo do resto do ano fazendo a gestão disso para que não haja um acúmulo permanente, para que na hora que o sellout se materializar e tiver o ramp-up de vendas no varejo, a gente possa ir calibrando o sell-in para desovar o estoque que foi acumulado nesse período. Isso é, de alguma forma, demonstrado pela performance dos últimos 12 meses, que está no último gráfico à direita, onde a gente consegue observar que, apesar da estratégia feita também no ano passado, de algum acúmulo ao longo do primeiro semestre, de estoque na cadeia, esse acúmulo foi praticamente todo ele desfeito ao longo do resto do ano e a gente terminou o ano passado, ou pelo menos os últimos 12 meses, com apenas 1 milhão de pares a mais no estoque da cadeia, o que é também natural na medida que o negócio cresce, que o mercado cresce, a demanda cresce, o nível de estoque da cadeia também deveria ir acompanhando o crescimento do mercado. Mas sempre com essa intenção, a estratégia de médio e longo prazo não muda, que é manter essas duas variáveis, sell-in e sell-out, alinhadas no tempo. Podemos passar. Nesse gráfico à esquerda, a gente vê então a performance de lucro bruto, que também praticamente sinaliza aqui um lucro bruto que é o dobro daquele observado lá em 2021, no primeiro trimestre, e uma trajetória de margem bruta que também atinge um patamar recorde aqui para primeiros trimestres, né, de 49% de margem bruta. De novo, isso é efeito de uma série de ações que a gente vem fazendo ao longo do ano e agora com o benefício da escala ao invés do malefício da perda de escala. Então, essa combinação de maior eficiência com maior escala tem nos levado a atingir patamares cada vez maiores. A gente teve a oportunidade no nosso Investor Day no ano passado, a gente compartilhar um pouco de como é que estavam as nossas margens ajustadas pelo efeito escala, justamente para demonstrar que o nível de eficiência já era muito maior do que aquele de anos anteriores. Agora, com o benefício da escala de fato materializado, a gente consegue ver o número na prática. Passando adiante, a gente olha para os níveis de despesas. Olhando para as despesas no Brasil, a gente achou importante manter aqui a evolução trimestral dos gastos, sobretudo de marketing, porque, como a gente vem falando para vocês, a janela que a gente deveria observar esses investimentos tem que ser uma janela sempre mais longa, porque não necessariamente as campanhas, as ações mais importantes do ponto de vista de despesa acontecem sempre em janelas trimestrais, elas não respeitam necessariamente o calendário trimestral e, portanto, é possível que aconteça uma flutuação como essa que ocorreu ali, por exemplo, no terceiro TRI de 4%, depois no quarto TRI um pouco mais concentrado em 10% e agora normalizado em torno de 7%. Esse nível entre 7% ou 8%, a gente acredita que é um nível saudável, um nível que a gente costuma perseguir e esse trimestre foi bastante em linha
e consolida o ponto que a gente fez no último trimestre de que essas flutuações são parte do negócio, mas que na média a gente deveria continuar nesse patamar. Quando a gente olha aqui para as despesas fixas, a gente vê uma evolução favorável aqui em relação ao quarto trimestre e uma ligeira expansão de custos em relação de despesas em relação ao primeiro tri do ano passado. Aqui tem dois efeitos principais, eu diria. Um deles é, na verdade, um benefício one-off ocorrido no primeiro tri do ano passado, que era uma reversão de incentivo de longo prazo de alguns executivos, que ocorreu ali naquele primeiro trimestre. E uma parte disso também, dessa diferença, é explicada por um efeito da reoneração da folha, que está afetando aqui o primeiro tri de 2026. Então, esse é um efeito esses dois efeitos basicamente explicam toda ou quase toda a variação. Isso tudo, quer dizer, com o ganho de escala, a maior margem bruta que a gente já alcançou e com as despesas aqui num patamar normalizado, a gente então atinge uma margem EBITDA de 26%, que é uma margem bastante importante para consolidar essa nossa retomada aqui da rentabilidade no Brasil, que chegou a ficar bastante apertada lá por volta de 2023, e ela vem nessa evolução permanente aqui até esse momento. Passando adiante, a gente então vai falar um pouquinho do internacional. O internacional também foi, como eu mostrei, um trimestre de crescimento aí em torno de 15%. Isso é uma combinação de variações muito grandes para diferentes lados, como eu já expliquei em cada geografia, mas que também, no todo, é muito importante essa retomada de escala no internacional, sobretudo em mercados, né, chave para a construção de marca, porque além do efeito na construção de marca, tem esse efeito na descompressão das nossas margens, que ficaram, como a gente vai ver no próximo slide, bastante apertadas por muito tempo. Podemos passar, por favor? Aqui a gente olhando então as margens brutas, né, do mercado internacional de maneira consolidada, a gente vê margens brutas já ali por volta de acima de 60%, né, depois de um período um pouco mais difícil ali em 23, 24, com uma ligeira evolução negativa em relação ao primeiro tri de 2025, mas com uma razão que deveria ser antecipada até, que era a mudança de modelo nos Estados Unidos. O modelo nos Estados Unidos passa a ser um modelo com um intermediário, então isso muda o perfil de precificação, porque a gente passa a ajustar a nossa precificação para acomodar a margem, né, do nosso parceiro. Então, o esperado nesse modelo é uma margem bruta ligeiramente menor, mas, por outro lado, uma margem EBITDA, que a gente vai ver no próximo slide, uma margem EBITDA substancialmente maior por conta da eliminação de despesas em função desse modelo. Então, quando a gente olha aqui nesse gráfico à esquerda, a gente observa essa redução bastante importante aqui de despesas variáveis, né, nessa linha de cor mais clara à esquerda, e muito da explicação por trás dessa linha é essa evolução do modelo nos Estados Unidos, que nos permite ter uma operação muito mais clean do ponto de vista de despesas e, portanto, o benefício que a gente captura aqui é muito maior do que aquela compressão de margem bruta que a gente precisa fazer para acomodar a margem do parceiro. As despesas fixas também se mostraram uma redução bastante importante aqui em relação ao ano anterior, também sobretudo pelas mesmas razões que eu falei agora dos Estados Unidos. E isso leva a gente, à direita, a perceber margens EBITDA agora na casa de 20%. Então, esse resultado, embora ainda não recupere completamente lá os 22, 26% que a gente observou lá em 2021, 22, mas já é uma margem muito diferente dos níveis que a gente vinha nos últimos 3 anos. De novo, aqui a gente ainda tem o efeito de escala negativo. Então, esse efeito aqui é muito mais de uma operação muito mais eficiente. Por outro lado, a gente ainda tem os efeitos de escala a recuperar, ou seja, em relação aos volumes que a gente já teve em 2021, 2022, o crescimento que a gente observou nos últimos anos, ele ainda não foi suficiente para recompor aqueles níveis, mas a gente vai seguir trabalhando para ir além disso. Vamos lá. Aqui, por fim, na evolução dos resultados da Rothy's, a Rothy's teve um trimestre, o primeiro trimestre e o terceiro trimestre, vale dizer, são sempre trimestres sazonalmente mais fracos,
mas em particular eles tiveram aqui dois elementos diferentes e, a nosso ver, não recorrentes nesse primeiro trimestre de 2026. Um deles era o efeito do clima, que foi bastante severo, foi um inverno muito rigoroso, com nevasca, sobretudo afetando regiões onde a gente tem um over-index de presença, de vendas, de lojas, etc. E eles abriram diversas novas lojas nesse período, né, em torno de 10 lojas, mas que grande parte das lojas da companhia precisaram ficar fechadas por pelo menos 2 semanas durante esse primeiro trimestre por conta das nevascas, por conta do clima. Isso, obviamente, afeta a diluição de custos fixos, enfim, e tem um efeito aí na compressão de margens. O outro efeito importante, talvez esse até preponderante em relação a diferença de margem bruta observada entre o primeiro TRI de 25 e 26 é a questão das tarifas, né? Eles trabalham com uma política de estoques aqui de reconhecimento que é FIFO, e isso faz com que o estoque que foi contabilizado dentro dos custos nesse trimestre tenham sido predominantemente estoques ainda importados sob a vigência das tarifas impostas a produtos trazidos da China. Então, essas tarifas não estão mais colocadas, portanto, não é um fator recorrente daqui para frente, mas naturalmente afetaram aqui esse período e explicam a maior parte dessa evolução. Mas quando a gente olha os sinais e outros sintomas do negócio, a gente vê o negócio caminhando muito bem, com crescimento de receita, com um sucesso bastante grande em awareness dos consumidores, em recorrência dos consumidores e um sucesso bastante grande também do portfólio que eles lançaram. Então, o negócio, os sinais vitais do negócio continuam muito bem e em crescimento, mas com esses dois elementos aí, a nosso ver, extemporâneos nesse período. É isso, então, acho que isso consolida uma série de avanços aí ao longo dos últimos anos que vão se materializando aqui em resultados, em evolução importante do internacional, margem de recorde no Brasil. Isso tudo nos levou a esse melhor trimestre aí e a gente vai seguir trabalhando para obter mais e mais. Muito obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta. Para entrar na fila, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. Ela é do João Soares, analista sell-side do Citi. João, vamos abrir o seu áudio para que você possa realizar a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui e parabéns pelos resultados. Na verdade, eu queria explorar um tema mesmo, entender um pouco a trajetória do Brasil. E a gente está vendo, né, acho que você tem tido uma mudança de mix interessante ali, né, ganhando espaço nos especializados. Eu queria entender assim, como é que a gente deveria ler para frente aqui esse ticket médio aqui da Havaianas no Brasil, entender aqui qual que é a oportunidade de adicional aqui de aumentar a margem bruta. Enfim, queria explorar um pouco isso e entender como que vocês estão em relação a share de sellout hoje, se vocês acham que tem espaço para ganhar share ou mais aqui é uma defesa aqui do share alto que vocês têm atualmente. Obrigado. Obrigado, João, pela pergunta. Eu vou começar falando do Brasil, da questão de negócio, e depois o André pode falar um pouco de margem. Mas a situação do Brasil é aquela que a gente vem falando já há muito tempo, né? No alimentar, a gente já tem uma participação de mercado elevada, de 79%, mas a despeito disso, a gente continua ganhando participação de mercado. E a grande razão disso é que no canal alimentar você tem dois subcanais: o canal tradicional, abastecido por distribuidores, atacadistas, onde a gente tem uma participação de mercado ainda superior a 79, acima de 85. Porém, no canal moderno, que são os atacarejos, os supermercados, a nossa participação de mercado era menor
do que a do total, e é aí que a gente continua ganhando mercado. Então, a nossa atuação nesse subcanal do alimentar tem melhorado muito, a nossa competitividade tem melhorado muito com displays, com melhor espaço dentro da loja, com melhor ativação de marca, e é isso que vem acelerando, ganhando participação de mercado no alimentar. A gente acredita que ainda tem espaço para crescer, porque a nossa participação de mercado no canal moderno, que é o atacarejo e o supermercado, ainda está inferior à nossa participação no canal como um todo. A gente está falando de alguma coisa como 65%, enquanto no todo a gente já está mais próximo de 80%. Esses são números da Nielsen, e a gente pode ver mensalmente que essa mecânica acontece e ela é positiva para a gente. Então, a gente vê espaço para continuar crescendo. No canal especializado, a oportunidade é ainda maior, porque lá a nossa participação de mercado está muito abaixo até de 50%. Então, a gente vem crescendo no especializado, principalmente porque agora a gente tem um portfólio mais competitivo, todas essas inovações que nós lançamos no segmento masculino, infantil e esses produtos mais premium no segmento feminino, eles têm uma repercussão, têm uma aceitação ainda maior no canal especializado, e é exatamente aí que eles vêm crescendo de forma acelerada. Aqueles 16% das tiragrossas masculinas, grande parte disso vem do canal especializado. Então, nossa participação lá é menor. A gente tem o portfólio adequado, a gente, como você viu, a gente acelerou o OTIF, agora a gente já está acima de 80% e continua melhorando esse OTIF, que é a nossa capacidade de servir esse canal no momento que eles precisam do produto. Então, também a gente acredita que a gente vai continuar crescendo no canal especializado, portfólio adequado e serviço para os clientes. Dito isso, como o André falou, o nosso sellout no Brasil, quando a gente agrega todos os canais, tem sido positivo, consistentemente positivo. A gente teve um crescimento de 4% no ano passado, e esse ano, esse trimestre, do primeiro trimestre, a gente repetiu esse crescimento de 4%. Então, em geral, a perspectiva é de que a gente continue crescendo no Brasil, principalmente acelerado pelo canal especializado e também na continuidade do canal moderno no alimentar. Lembrando sempre que esses dois canais, especializado e alimentar, são quase 50-50. Então, tem ainda muito espaço para a gente continuar crescendo em ambos, no especializado e no moderno. E com isso, a gente imagina que o mix continue evoluindo, beneficiado por um crescimento no canal especializado. Não sei, André, você quer complementar? Oi, João, tudo bem? Obrigado aí, cara, pelas perguntas. Eu acho que a tua pergunta é muito boa e eu acho que um jeito de responder é pensar o seguinte: essa tua pergunta também caberia um ano atrás, né? Porque um ano atrás a gente também já era grande, também estava fazendo margens já recorde no Brasil e ainda assim, de lá para hoje, a gente teve uma evolução de market share no canal alimentar, por exemplo, onde a gente já é muito grande, né? E a gente teve uma evolução aqui de 0,3 pontos percentuais em volume, 0,7 pontos percentuais em valor, o que significa que não é só um tema de volume, é um tema de ganhar share of wallet como um todo, mesmo apesar do tamanho já tão relevante que a gente tem. Quando a gente olha do ponto de vista do ticket que você falou, né, a evolução aí, se você fizer a conta do net sales por par que a gente teve nesse TRI em relação ao ano antes, ele foi acima de 5%, foi 5,3%. Isso não foi tudo aumento de preço. Então, aí tem perto de um ponto percentual que foi relacionado a mix melhor de canal, mix melhor de produtos. Então, existe uma combinação de, na medida que a gente avança mais nesses outros canais que têm ticket mais alto, como você, na tua própria pergunta, você observou, isso vai nos levando, sim, a essa evolução e a gente acredita que quando a gente olha, a gente foi até oportuno a tua pergunta, porque a gente acabou de fazer um estudo bastante grande aqui, profundo, sobre justamente essas oportunidades que ainda existem no Brasil, são muitas, né, e são grandes, mas quando a gente olha onde elas estão realmente over-indexed em canais que têm um ticket maior, margem maior, e, portanto, eu acho que a evolução que a gente deveria ir buscando é sempre uma evolução compatível com a característica desses canais. Se você olhar aí nesse último ano, o nosso crescimento a gente cresceu cerca de 3% nosso volume total, nosso sellout no alimentar.
enquanto que no especializado, no DTC, a gente cresceu bastante mais que isso. No DTC a gente cresceu duplo dígito, no especializado a gente cresceu mais de 5%. Então, esse trimestre agora, ele foi bastante característico de uma tendência que já vem há bastante tempo e que vem se traduzindo também nessa evolução do net sales por para acima da inflação e acima, né, dos nossos repasses médios de preço, né? Então, essa é a natureza do que a gente está fazendo, é onde as oportunidades maiores estão. Há oportunidades em todos os canais, a gente acredita, mesmo apesar do nosso tamanho, mas eu acho que a tradução dessas oportunidades, tanto em preço quanto em margem, vai ser nessa direção. A gente não está com isso prometendo que a margem vai continuar subindo necessariamente, porque tem outros elementos que entram nessa margem, mas aquilo que tem, vamos dizer, de ganhos de eficiência da nossa operação, esses a gente acredita um pouco mais recorrentes, mas como você sabe, tem outros elementos que são exógenos que a gente não controla, o câmbio e outras variáveis, mas a gente tem, eu acho que uma trajetória assim de evolução de negócios que deveria prezar por uma margem positiva para a gente, tá legal? Tá ótimo, obrigado pela clareza. A próxima pergunta é da Dani, analista sell-side da XP. Dani, pode prosseguir. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas do meu lado. A primeira, eu acho que ficou bem claro na abertura, os efeitos de sazonalidade, acho que talvez principalmente dos Estados Unidos, né? Natal, você comentou que Brasil também, você teve esse movimento de antecipação de volume, mas que também ano passado foi feito da mesma forma, então supostamente você teria uma base, em teoria, mais comparável, né? Então não seria de fato uma antecipação, como é no caso dos Estados Unidos, que de fato é uma base não comparável aqui. O meu ponto aqui é vocês nos ajudarem a entender aonde de fato são bases mais comparáveis e se eu perdi alguma coisa nessa linha do Brasil e o quanto de fato a gente pode olhar e, obviamente, tudo mais constante, né? Você falou, não dá para prometer que as coisas continuam, mas, por exemplo, a Europa, eu acho que deu sinais bastante positivos, não deveria ter nenhum efeito, entre aspas, de base aqui, seria muito mais um resultado de tudo que vocês têm feito. Então, se existe alguma outra região, alguma outra consideração que a gente deva levar em conta nessa linha de sazonalidade. E aí, em específico, marketing também, eu acho que aí marketing Brasil sim deveria ter alguma coisa mais pontual aqui, de talvez você está concentrando mais para o segundo trimestre, marketing dado Copa do Mundo, enfim, eu acho que podemos, se a gente pode pensar alguma coisa nessa linha. E aí, a minha segunda pergunta é um pouco na linha de repasse, estratégia de talvez repasse de preço. A gente achou bastante interessante o comentário que vocês fizeram um estoque oportunístico, vamos chamar assim, né? Ali pelo que a gente entendeu no começo do ano, antes de todo esse rally aí de custo de matéria-prima, o que coloca vocês, no nosso entendimento, num posicionamento bastante interessante, competitivo, né? De talvez não necessidade de repasse de preço, como eventualmente um competidor pode ser que tenha. Mas também a gente vê uma possível derivada que aí não está tanto na mão de vocês conseguirem antecipar isso, de frete, né, por conta dessa alta de petróleo, enfim. Então, eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo esses diferentes componentes de custo e como que está a cabeça em relação a repasse de preço, principalmente dado que vocês têm agora também o buffer de ganho de escala aí, principalmente no Brasil, como eventualmente uma forma de lidar com esses possíveis explorar. Obrigada. Ô Dani, muito obrigado aí pelas perguntas, bom dia. Eu vou começar aqui, o Léo, se quiser me complementa. Eu acho que na primeira pergunta, acho que você não perdeu nada, é isso mesmo. Assim, o Brasil é uma estratégia, não diria nem uma estratégia, é um efeito tático de como operar os estoques na cadeia de maneira a ter os abastecimentos corretos nos lugares corretos em momentos importantes, sobretudo momentos em que a gente pode ter alguma descontinuidade no nosso suprimento. Então, isso, quando a gente olha a base histórica, a gente percebia que, na verdade, existia uma disrupção na nossa performance nos momentos de virada de coleção. Então, a gente começou a operar esses estoques de outra forma, justamente para navegar esses momentos mais críticos de uma maneira mais suave do que acontecia no passado. Então, mas como a gente já fez isso no ano passado, você tem razão
de que no Brasil isso, enfim, não há uma diferença relevante de base que a gente pudesse dizer que tem, enfim, algo one-off muito relevante agora. Nos Estados Unidos e é claramente isso. Os estoques são, desculpa, a venda para o nosso distribuidor é muito mais cedo no ano do que seria a venda que nós faríamos diretamente para o varejo, e por uma razão física, né? Eu preciso primeiro entregar ele para que ele tenha condições de, no momento em que eu antigamente entregava aos varejistas, ele possa entregar. Então, naturalmente, eu preciso fazer isso antes, e esse antes significa fazer ao longo do quarto trimestre e do primeiro trimestre. Então, essa é uma base que já era esperada. A gente até achou que a performance foi super boa em sell-in, a gente conseguiu fazer um sell-in em linha aqui com as nossas expectativas, enfim. E a gente agora, a parte mais crucial é a gente ir acompanhando ao longo da temporada a evolução do sell-through dele e do sell-out. Os primeiros sinais são legais, mas a gente precisa de fato esperar uma evolução ter mais dados e mais evidências de como é que isso está performando. Mas então aqui de fato a base não é comparável. Na Europa não tem nenhuma mudança relevante de modelo, não tem nenhuma antecipação relevante, então a gente fez uma venda que é alinhada com o que a gente espera do mercado, enfim, não teve uma estratégia, nenhuma operação tática muito crítica aqui. Então, é parecido com o ano passado, de fato, como eu falei na minha apresentação, a gente também vê o sellout performando bem, a gente não vai abrir os números detalhadamente, mas lembrando que, obviamente, os números de sellout, tanto dos Estados Unidos, Europa, não são tão relevantes no primeiro trimestre, então, mesmo que eles indiquem para um lado ou para o outro, não é necessariamente um bom indicador de como será a temporada. Então, a temporada, de fato, a hora da verdade vem agora no segundo e no terceiro trimestres, então é isso que a gente vai precisar observar. Mas na Europa, eu diria que não tem nenhuma coisa muito extemporânea que merecesse a gente relatar. E onde eu acho que tem sim um efeito que não nos parece recorrente é no IDM, né? Nos mercados distribuidores, como eu falei, existe um fator bastante concentrado aqui. A gente teve crescimentos bons nas outras regiões, mas uma queda de volume importante aqui no Oriente Médio e África, e isso a gente entende tem bastante ligação com uma questão geopolítica momentânea, esperamos. Então, isso sim também não tem uma base completamente comparável com relação ao ano anterior, porque não existia esse fator. Com relação ao marketing do Brasil, o marketing do Brasil nesse trimestre foi absolutamente em linha com a tendência que a gente espera do negócio, como a gente já vem operando há algum tempo, no ano passado, no ano retrasado, a gente fez em ambos os anos um gasto de marketing como percentual da receita em torno de 7 a 8%, né? Então, e esse trimestre foi 7%, não muda muito em relação a isso. E aí, assim, a gente não vai dar nenhum guidance sobre como vai ser o segundo tri, porque, enfim, ele não aconteceu ainda, é claro, existe a Copa do Mundo, existem outros fatores, mas é importante vocês saberem, a gente tem um calendário extenso que cobre todo ano a gente tem ações importantes de ativação e outras jornadas, não é só a Copa do Mundo, né? Mas o importante não é o recorte de um trimestre. Então, independente de como será o segundo tri, o importante é que a gente não espera nenhuma mudança radical nesses patamares para a tendência do ano, tá? E isso em linha com o que a gente já vem fazendo há bastante tempo. E por fim, sobre essa dinâmica da matéria-prima, né? A gente não fez nenhuma decisão assim de caráter especulativo, muito pelo contrário, a gente também não poderia de forma alguma antecipar, né, que haveria um conflito que poderia subir o preço do petróleo, não teve relação com isso, a gente simplesmente opera dentro de uma certa banda, existe um teto e um piso para essa banda, a gente dentro dessa banda sim a gente pode operar conforme as conveniências operacionais e também um pouco da questão do preço, né, em termos das nossas compras, mas nada que a gente deva destacar como um estoque estratégico ou algo que tenha sido montado para fins de evitar, enfim, algum tipo de disrupção de preço, né? E sobre o frete, tanto a dinâmica de preços, né, que a gente já explicou aqui em períodos anteriores, que os preços, sim, por conta dos efeitos da guerra, eles têm, em média, subido, mas eles só vão afetar a gente mais adiante se houver a permanência, né, desses fatores.
Mas a gente também, olhando para os efeitos em frete, os efeitos indiretos, a gente mediu tudo isso e, por hora, de novo, com o que a gente tem de conhecimento, com o que a gente tem de cenário vigente, a gente vê um impacto que é moderado por todos os amortecimentos que a gente já explicou para vocês que existem entre a transmissão do preço do petróleo até, de fato, o custo do nosso produto. Existem uma série de questões que amortecem essa transmissão de preços e ela chega minorada, tanto para o bem quanto para o mal. Quer dizer, quando o preço cai também não nos afeta diretamente na mesma proporção, nem no mesmo momento, e também para cima a mesma coisa. Então a gente, por hora, não tem nenhuma ação de preço planejada para os nossos produtos. Também não temos nenhum impedimento de fazê-lo, se assim for necessário, mas por hora a gente está administrando, a gente entende que os tamanhos relativos desses efeitos, até onde a gente consegue medir, até onde a gente consegue observar, não vem ao caso da gente fazer nenhuma ação muito diferente daquela que a gente já tinha planejado do ponto de vista de precificação. Então, por hora, a gente segue acompanhando e, obviamente, sem prometer nada de que vai acontecer, não temos nenhuma ideia dos desdobramentos, mas a gente está de perto, está atento e vai tomar as medidas conforme forem necessárias, tá legal? Tá ótimo, obrigadão. Próxima pergunta é do Vinícius Strano, analista do UBS. Vinícius, pode prosseguir. Bom dia, Eliel, Natal, Melina. Queria entender com vocês o efeito desse benefício de economia de escala na margem. O Natal até comentou, né, né, sobre o Investor Day, né, que vocês dividiram um pouco isso. Então, entender aqui dois pontos, né? Quanto deslocamento de 6 milhões de pares traz de efeito no primeiro tri na margem? E segundo, e olhando aqui um pouco mais para frente, né, o sellout ele vem bastante saudável, né, um pouco acima do que a gente, né, imaginava um tempo atrás. Então, como é que a gente pode pensar nesse efeito, né, de volume incremental na margem, né, dadas as economias de escala, né, para eventualmente a gente poder explorar aqui alguns cenários de volumes, né, talvez um pouco mais robustos, né, do que a gente vê em expectativa aqui de médio e longo prazo. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Oi, Vinícius, tudo bem? Obrigado aí, cara, pela pergunta. Veja bem, deixa eu tentar te colocar aqui como é que essa evolução, essa conta do efeito escala é uma conta que a gente pode até depois te ajudar um pouco mais com calma a montar, né? Em função, basicamente depende de você conhecer um pouco a estrutura de custo, quanto dela é fixa, quanto dela é variável, né? E aí você consegue entender quanto de diluição a mais você consegue estimar com base em cenários que você possa ter aí seus de crescimento do nosso volume. Mas eu consigo te mostrar para trás como é que isso aconteceu. Então, quando a gente se compara hoje, né, em relação a é, um ano atrás, né, desculpa, 5 anos atrás, quando a gente fala lá de 2021, né, o nosso EBITDA por par no Brasil, ele era de por volta de R$ 2, R$ 2,04, né? Hoje esse EBITDA por par é de R$ 4,33. Então é uma evolução, né, bastante importante aí de dois, mais ou menos, arredondando 2,30, né, reais. Então mais do que dobrou a nossa margem EBITDA por par, né? Essa evolução, ela tem dois efeitos importantes, e um que a gente pode atribuir a esse efeito de escala, que agora é favorável, porque quando a gente compara o volume, está aí na apresentação, o volume do primeiro TRI de 2026 com o volume do primeiro TRI de 21, a gente já tem hoje volumes maiores do que tinha naquela altura, então a escala passou a ajudar. Esse efeito de escala, ele é por volta de 60 centavos, estou arredondando um pouquinho aqui, mas desses 2,30 mais ou menos 60 centavos são ligados a eles. E, por outro lado, o efeito de eficiência responde por 1,70 mais ou menos dessa evolução de margem EBITDA por par, né? Então, essa eficiência, claro, ela não é só uma eficiência de margem bruta, ela tem eficiência de despesa, tem todas as eficiências na medida que a gente cresce e que a gente corta tanto custo fabril e operacional como corta a despesa, a gente ganha do lado de margem bruta, mas ganha também do lado de margem EBITDA. Mas esses dois efeitos eu conseguiria quebrar para você em torno de 60 centavos para a escala e 1,70 para a eficiência, certo?
O que mostra assim, a gente de fato, a maior parte dessa evolução é uma evolução que veio de medidas de eficiência, de produtividade, de eficiência fabril, de ganho na distribuição, de ganho nas despesas, no SG&A, OBZ, tudo isso está em jogo quando a gente fala de uma evolução de 1,70 numa margem que era de R$ 2. Então, 1,70 em cima de R$ 2 é um número grande. E isso tudo vem de fatores que são endógenos aqui, são coisas que foram operadas dentro do negócio para o negócio ficar mais eficiente. O fator escala é um fator em torno de 60 centavos, né? Quando a gente olha aí aí você consegue fazer essa comparação para chegar um pouco no número que você está tentando chegar, que é, a gente fez um volume de 55 milhões de pares agora, nosso volume em 2021 foi de 49 milhões de pares. Então, mais ou menos dá aí 6 milhões de pares, que é exatamente o tamanho da antecipação. Então, no final, se você pegar esse efeito aqui e fizer um paralelo, né, a gente está 6 milhões de pares maior do que no primeiro TRI de 21, e eu estou te dizendo que o efeito escala respondeu por algo como 60 centavos. Então, é mais ou menos esse o tamanho do efeito dessa antecipação, né? Isso não quer dizer que esse volume a gente não vá merecer ele ao longo do tempo. Ele só está deslocado no tempo aqui por conta da gente achar uma forma mais inteligente de operar o estoque, fazendo ele agora, ao invés de fazer ele pequenininho ao longo dos trimestres. Então, mas o efeito escala como um todo do crescimento da operação é um efeito que ele está absolutamente, vamos dizer, recorrente ou merecido dentro dessa margem. Mas aqui é uma forma de você fazer essa estimativa e entender esses efeitos. Mas, de novo, a grande maior parte desse efeito de evolução de margem é um efeito meramente vindo dessas ações de eficiência e, em princípio, a gente não tem nenhuma razão para acreditar que eles não sejam recorrentes. De novo, sem fazer nenhuma promessa, mas são efeitos que estão aí, não são efeitos momentâneos por conta de um volume maior ou menor. Agora, a gente continua tendo espaço para seguir crescendo, a gente vem ganhando sellout, né, vem ganhando share, então a gente acredita que o efeito escala deveria ser uma coisa positiva se tudo der certo nos planos que a gente tem, tá legal? Perfeito. Obrigado, Natal. Nossa próxima pergunta é do Gustavo Fratini, analista do Bank of America. Gustavo, pode prosseguir. Gustavo, a gente não está ouvindo, não sei se. Oi, Oi, pessoal, me escutam agora? Sim. Ótimo, desculpa. Eu queria entender, pessoal, acho que os resultados de vocês têm sido muito consistentes, muito impressionantes. Eu queria entender um pouco mais do que vocês estão vendo da parte de essa redução de custo unitário, mas que talvez agora possa vir a ter alguma pressão por conta do preço maior das commodities, e como que vocês acham que conseguem compensar isso, seja com esse sellout que está vindo mais forte ou com algum controle maior de despesas. Obrigado. Bom, Gustavo, acho que, como o André falou, e a gente já vinha falando, na verdade, ao longo dos trimestres anteriores, o efeito da matéria-prima ela não é direta e total no nosso custo, então a gente já tem um mapeamento do que a gente imagina que pode acontecer ao longo dos próximos 6, 12 meses. Tá? Isso não impacta só a matéria-prima, né? Porque na medida que o petróleo aumenta, vários custos vão acompanhar, frete e outras coisas. Então a gente tem um mapeamento do impacto que isso teria, só que, como o André disse, a gente não acredita que isso é substancial para mudar a trajetória da performance que a gente vem demonstrando até aqui. Sendo que, na medida em que isso se materializar, a gente tem medidas para compensar. Então, dentro dos nossos planos de mitigação, esse crescimento de volume que a gente acredita que ainda tem espaço para acontecer vai ajudar. Obviamente, a gente vai continuar com a nossa política, que agora virou cultura de gestão de custos, que também deve ajudar. E, se necessário, e quando necessário, a gente também tem espaço, a gente acredita, para repassar para o preço de forma moderada e adequada, porque a nossa marca é muito forte, não necessariamente que a gente vai passar preços exorbitantes, mas que se a gente precisar fazer algum ajuste moderado. Então, sim,
existem pressões de custo de matéria-prima e que permeiam a economia como um todo, mas a gente tem um mapeamento disso e planos de mitigação que o que a gente acredita é que a trajetória do negócio de performance tende a continuar como a gente vem demonstrando até agora. Super claro. Obrigado, Liel. Pessoal, nós não estamos ouvindo nada. Não sei se tem alguém falando. Por favor, o operador está nos ouvindo? Porque a gente não está ouvindo nada. Não sabemos se tem Ele alguma falou que não. pergunta mais. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a todos aqui. Acho que não tem mais, não havendo mais nenhuma pergunta, a gente está bastante contente de estar dividindo esse resultado com vocês. Vamos seguir trabalhando e, obviamente, o nosso RI está sempre aqui à disposição para tirar mais dúvidas, mais detalhes e nós também, Liel e eu, sempre à disposição. Tá legal? Obrigado aí pela atenção de todos e um bom dia. Ele vai encerrar. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026 da Alpargatas está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.